Videojogos. Ao ouvir esta palavra, acredito que cada pessoa vai gerar uma imagem na sua cabeça. As gerações mais novas, provavelmente, vão pensar em algum jogo mobile e as mais velhas vão pensar num jogo ainda todo pixelizado, à moda antiga. Há ainda quem não tem qualquer contacto com videojogos ou que até se recusa a ter, pois não lhe faz sentido andar com um boneco aos saltinhos de um lado para o outro. Bem, qualquer pessoa deveria ser livre de gostar ou não do que quer que seja, mas uma coisa é certa. Os jogos já não são o que eram. Os primeiros computadores, Colossus e ENIAC, surgiram na década de 40 em grandes unidades não comerciais, usados maioritariamente para resolver problemas matemáticos e prestar suporte aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas não demoraria até receberem outras funções e utilidades. Já na década de 50, os jogos de computador podem geralmente ser divididos em três categorias: programas de treino e instrução, programas de pesquisa em áreas como inteligência artificial e programas de demonstração destinados a impressionar ou entreter o público. Deste programa de publicidade surgiu o suposto primeiro videojogo, Bertie the Brain, uma versão do jogo do galo com ecrã. Outros elementos importantes nestes primórdios são o Space War de 1961, um jogo para 2 jogadores em que cada um controla uma nave e o objetivo é tentar atingir o outro, o Computer Space de 1971, a primeira consola arcade comercial baseada no jogo Space War anteriormente referido, com um estilo de jogo que parecia um Space Invaders arcaico. E por fim, o Pong de 1972, que já deve ser familiar para muita gente e que foi importante porque vendeu cerca de 8.000 unidades. O primeiro a conseguir um feito do género, que inspirou a comercialização de réplicas na América, Europa e Japão, levando à popularização do meio. Com o passar dos anos, muito baseadas nestes protótipos, outras consolas apareciam, mais parecidas com o que conhecemos hoje. Mas em 1983, dá-se uma crise devido à saturação de consolas com jogos de baixa qualidade. Com a também recente expansão dos computadores pessoais, inicia-se um favoritismo em relação a estes e um braço de ferro que se estende até aos dias de hoje. Felizmente para a indústria, esta situação é revertida com a segunda e terceira geração de consolas. Em especial destaque está a Famicom ou NES, e Super Mario Bros. Desempenhou um papel importantíssimo nesta explosão. Mais tarde, também Sonic the Hedgehog entrou para a corrida e tornar-se-iam ambos mascotes imortais da Nintendo e da Sega, respectivamente. Apesar do interesse mundialmente gerado, os videojogos eram vistos apenas como atividades de lazer. Estávamos longe de imaginar que pudessem vir a ser algo mais. Isso permaneceu até há pouco tempo, quando se dá uma verdadeira viragem na indústria. Os constantes avanços tecnológicos permitiram um caráter visual cada vez mais interessante e realista, assim como um caráter interativo evoluído e dinâmico. Desta forma, o que em tempos foi assim, atualmente é assim. A junção e aperfeiçoamento de outras médias, como o áudio, e a aproximação ao cinema, com a participação de atores a dar vida aos personagens, incluindo voz e rosto expressivo, são fatores que permitem um realismo impressionante, gerando autênticas experiências cinematográficas jogáveis. Estes fatores, aliados à variedade de jogos que conseguem agradar todos os gostos e idades, resultaram num aumento exponencial do interesse por esta indústria ao longo dos últimos anos. E por norma, interesse gera dinheiro. Algumas fontes alegam que a indústria dos videojogos já vale mais do que a indústria da música e do cinema combinadas, ou que a da música e dos desportos norte-americanos combinadas. Além dos valores estratosféricos, esta indústria já fez surgir muitos novos empregos, como redatores e jornalistas de videojogos, jogadores profissionais, críticos e, claro, abriu mais portas para estúdios e desenvolvedores que queiram tentar a sua sorte no mercado. Mas não é sobre o valor de mercado dos videojogos que procuro tratar neste vídeo.
A verdade é que esta indústria se expandiu ao ponto de se tornar uma gigante do entretenimento. E os jogos em si tornaram-se um excelente veículo para contar histórias, para ensinar e aprender e para nos desafiarmos e nos exercitarmos cognitivamente. Se até aqui os principais meios de contar história eram o cinema e os livros, a coisa muda de figura. Um guionista que poderia escrever um guião para um filme, por exemplo, pode perfeitamente contar a mesma história num jogo, com a diferença de que no jogo o jogador consegue sentir que faz parte da história ainda mais do que num filme. Mesmo nos jogos em que a história é linear e pré-definida, ela só avança quando o jogador quer e, em alguns casos, como quer. Cruzar o mundo do cinema com o dos videojogos parecia um passo natural e existiram várias tentativas anteriores que, de forma geral, não corriam assim tão bem. Recentemente vimos a tendência a inverter. Sonic chegou com os pés na porta e Mario segurou-a. Reparem, os mesmos responsáveis pelo primeiro grande impacto na indústria dos jogos. Mas houve um que se certificou de manter a porta bem aberta. The Last of Us. The Last of Us é um jogo lançado em 2013, produzido pela Naughty Dog e que conta a história de Joel e Ellie, dois desconhecidos de idades dispares que acabam por cimentar uma relação de pai e filha enquanto tentam sobreviver a um mundo pós-apocalíptico causado por um vírus capaz de infectar os humanos, o que põe em causa a prevalência da humanidade no planeta. Apesar da qualidade do jogo, tanto visual como técnica, o que realmente deixou a marca nos jogadores foi a história. Os jogos de vertente narrativa não eram novidade, mas esta entrou diretamente no coração dos jogadores. Criaram conexões com as personagens, quiseram saber mais sobre aquele mundo e ansiaram por saber o que viria a seguir. Para muitos, é o melhor jogo já alguma vez feito. A par do impacto do jogo, a Sony e a Naughty Dog demoraram, mas lançaram uma sequela em 2020 e, com o crescimento exponencial do mercado do streaming, uma série neste ano, 2023. Não necessitando dos momentos essenciais de desafio e mecânica que existem no jogo, a série seria o meio perfeito para alterar algumas cenas, deixando-as mais realistas ou pesadas, acrescentar ou cimentar novas informações e aprofundar personagens que não estão tão presentes no jogo. Assim foi, a história aguenta-se e bem. Com a segunda maior estreia de sempre na HBO, contando com os arrebatadores 4 milhões de espectadores, a série tornou-se num sucesso aclamado pelo público e críticos. As personagens são fortes, marcantes e as informações espalham-se entre jogo e série, cruzando os dois mundos, o que permite que, através do jogo, espectadores da série possam ter curiosidade em experimentar jogar e, ao contrário, despertar o interesse no jogador para assistir a série. Além deste exemplo, existem outros, como a saga Assassin's Creed, que apresentam uma história tão densa e até confusa que já cabe em diversos livros. O mesmo para o jogo The Witcher, por exemplo. Mais do que livros e histórias, os videojogos já são usados em sistemas de ensino, como escolas que já deram uso ao Minecraft nas suas aulas, e para que pilotos possam aperfeiçoar o seu conhecimento de uma pista de Fórmula 1. Estes são alguns exemplos de como a indústria dos jogos se tornou um dos principais elementos do mundo do entretenimento, com várias utilidades, e se tornou um excelente veículo não só para contar, mas para viver histórias. Mais do que saltar com um boneco pixelizado, um jogo já pode fazer refletir, despertar emoções e sentimentos, e em certos casos, talvez até mudar a forma como vemos e vivemos o mundo, assim como pode acontecer com um livro, uma série ou um filme. E é por isto tudo que os jogos já não são o que eram.